Software Strubbin Steel Standard. O software Strubbin Steel Standard é um software para a modelagem de estruturas metálicas e um software para o detalhamento da estrutura metálica, para o detalhamento da estrutura e a geração da fabricação dos perfis da estrutura. O software Strubbin Steel é um software ao qual, a partir das suas próprias ferramentas, podemos gerar o modelo e logo em seguida gerar o seu detalhamento, ou podemos trabalhar, como ele é um software OpenBIM, com estruturas vindas de outros softwares, como por exemplo o software CIP Metálicas 3D. O software na parte de modelagem possui várias opções de ferramentas. Para visualizarmos, vamos criar uma nova obra, vamos chamar de cobertura metálica. Ao criar a obra, eu clico em aceitar e aguardo o software carregar a sua área de trabalho. Inicialmente, vamos visualizar na parte superior do software algumas funções para gerar o modelo. Após criado o modelo, toda a parte de geração dos documentos, como as listagens de materiais e suas pranchas, estarão em uma nova aba. Dentro das opções de modelo, ao acessar as opções de bibliotecas, elementos e materiais, vamos encontrar as opções para buscar os materiais e os perfis ao qual desejamos trabalhar. O software possui uma função de importar configuração, onde podemos selecionar a opção dos perfis para o Brasil. Ao clicar nas opções ou de materiais, notem as opções de materiais A536, A570, A572, todos já cadastrados. Também teremos as opções das bibliotecas de perfis, com os perfis laminados, soldados, dobrados e os tubulares. Caso você queira buscar algum outro perfil, basta selecionar a opção e buscar a opção desejada, como por exemplo, as opções da Biblioteca do Brasil, e você vai visualizar os perfis do Brasil. Todas as ferramentas que visualizamos são para a geração dos modelos. Inicialmente, o interessante é trabalhar com a criação da grelha, onde a partir da grelha poderemos lançar os nossos perfis. Podemos criar as referências, as coordenadas, as linhas na direção desejada com as coordenadas desejadas e também acrescentando opções para o lançamento das cotas. Criado as linhas de referência, para o lançamento dos perfis, temos a ferramenta Perfil. Lá podemos selecionar entre as opções de perfis laminados, os perfis dobrados, os perfis soldados e os tubulares. Teremos a opção dos materiais e dos perfis. Para fazer o seu lançamento, basta desenhar o perfil a partir das opções selecionadas, introduzindo as opções por coordenadas ou até mesmo inserindo a partir de cotas. Selecionamos o perfil e podemos desenhar o perfil. Notem que é uma modelagem em 3D. O software tem ferramentas para apagar, editar, mover, girar, rotacionar, copiar e também várias outras ferramentas para que você consiga modelar a sua estrutura em 3D
e já totalmente em BIM. E no término da modelagem, você pode gerar toda a parte de pranchas e desenhos. Como eu comentei, é possível também trabalhar a partir de exportações de arquivos vindos de outros softwares, já que o software Strubin Steel é um software OpenBIM. Temos aqui uma estrutura calculada e dimensionada no nosso software para cálculo, dimensionamento e otimização de estruturas metálicas, o software CIP Metálicas 3D. Uma vez calculado essa estrutura, podemos gerar o arquivo IFC e importar esse arquivo para dentro do Strubin Steel. Inicialmente entramos em BIM Server Center e vamos vincular essa estrutura ao novo projeto. Eu vou criar um novo projeto e vou chamar de cobertura. Coloco as informações do nosso projeto e clico em aceitar. Uma vez criado o projeto, basta acessar aqui no Metálicas 3D mais uma vez a opção do BIM Server Center e clicar em compartilhar. Eu irei compartilhar a minha estrutura cobertura vinda do Metálicas 3D, colocando aqui as informações tanto no nome da nossa estrutura como na descrição, para facilitar o encontro depois desse arquivo. Clico em aceitar e aguardo o BIM Server Center e o Metálicas 3D gerar o arquivo IFC. Com o arquivo IFC criado, eu entro mais uma vez no software Strubin Steel e crio o meu arquivo. Vou chamar o meu arquivo de cobertura. Ao clicar em aceitar para criar esse novo arquivo, vou selecionar o projeto existente e o meu projeto cobertura já é apresentado aqui no topo da minha janela. Clico em aceitar. Aguardo o Strubin Steel fazer a parte de importação e visualizo as informações. Agora vou habilitar importar e clico em aceitar. O Strubin Steel está baixando o arquivo IFC para dar início à minha nova estrutura. Aqui ele visualiza e me traz uma janela onde ele reconhece algumas opções de arquivos e outras que ele vai importar. Aguardo e já consigo visualizar a minha estrutura em 3D apresentada no Strubin Steel. Então toda a parte de modelagem já veio diretamente do software CIP Metálicas 3D. Temos aqui alguns perfis ao qual vamos precisar reconhecer. Para isso eu vou utilizar a opção do modelo BIM e as opções de perfis. Visualizo aqui a lista e os perfis com as referências que foram introduzidas. Logo em seguida, clico em perfis para gerar o reconhecimento dos demais perfis. E clicando nas opções. Após feito o reconhecimento dos perfis, já consigo visualizar os perfis que foram reconhecidos. Aqui ele está como um 125 por 50 por 17, de espessura de 3.35 a 36.
O software Strubin Steel tem uma série de ferramentas para a sua geração de desenhos, incluindo as opções das gerações dos detalhamentos de elementos de ligações. Essas opções de ligações serão feitas pela opção Ligação aqui das opções da aba Modelo. Entrando em Ligações, podemos gerar algumas opções de ligações. Podemos clicar, por exemplo, num perfil e logo em seguida confirmar o perfil e será feito a criação da ligação. A ligação inicialmente será apresentada como essas pirâmides e a partir dessa visualização será possível gerar a parte de modelagem dessas ligações, como por exemplo a ligação de uma placa de base. Eu também posso selecionar mais de um perfil e ao confirmar eu terei a ligação criada para esses dois perfis. Uma vez visualizado essa opção da pirâmide, eu posso editar essa ligação, fazendo com que eu consiga modelar a ligação de acordo com a minha necessidade. As opções de ligações e todas as ferramentas de modelagem estarão aqui na parte superior da ferramenta de ligação. Aqui eu posso introduzir uma nova barra, aqui eu posso introduzir uma chapa, fazer ajustes, recortes, chapa frontal, chapa lateral. Posso modificar cantos, mover, colocar soldas e parafusos. Eu posso clicar nas opções de barra e acrescentar novas barras. Caso você tenha opções de bibliotecas de ligações, você pode importar essas bibliotecas de ligações e todas as ligações que você criar, você também pode introduzir na sua biblioteca para utilizar em outras obras. Vou modelar aqui a minha ligação. Eu posso, por exemplo, acrescentar um novo perfil. Ao clicar em novo perfil, ele me traz aqui a opção da barra. Ele me traz as opções dos laminados, soldados, dobrados e tubulares. E as opções que eu posso trabalhar, como por exemplo, uma cantoneira. Nas opções de cantoneira, os materiais. E as opções de bibliotecas. E posso selecionar entre as opções das bibliotecas uma cantoneira, por exemplo, de, vamos pegar aqui, ó, 51 por 51 por 32, uma cantoneira pequena. Essa cantoneira, ela foi introduzida aqui, então eu tenho todas as possibilidades de fazer a sua modelagem e a sua alteração, como por exemplo, o seu comprimento, como o seu ângulo de rotação, como as suas opções de deslocamentos, o seu tipo de ligação, que pode ser, por exemplo, na direção de uma barra. Eu seleciono a opção da barra. Então notem que ele vai introduzindo conforme a minha necessidade. Eu também tenho as opções de deslocamento em X, em Y, em Z, positivo ou negativo. Vamos colocar aqui, ó, menos 50. Então eu já tenho, ó, as opções de introdução e também as opções, ó, para a modelagem. Aumentar aqui um pouquinho para 150. Vou deslocar aqui menos 50 e ir introduzindo, né, as opções conforme a minha necessidade. Então eu quero encostar essa barra nessa outra e depois nessa e fazer a introdução, principalmente de parafusos e soldas, se essa for a minha necessidade. Com a barra colocada no local certo, eu tenho as opções para a introdução de parafusos, soldas,
e outras opções que eu posso introduzir. Ao clicar, por exemplo, em parafuso, ele vai me trazer o elemento. Por exemplo, eu quero da barra 1 na opção da alma com, por exemplo, a minha V1 na alma. Então ele vai me pedindo as opções de introdução e eu já consigo visualizar o parafuso introduzido. E aí eu posso colocar as minhas coordenadas conforme a minha necessidade. Então, por exemplo, 125 e 35. Vou colocar aqui 115 para ficar mais ajustado. Então eu já visualizo diretamente os dois parafusos. Claro que toda a opção do tipo de parafuso que eu quero trabalhar, a opção do material, dos seus diâmetros, também tudo isso é possível a partir das opções que o Strubin Steel me traz para a modelagem dessas ligações. Também posso introduzir soldas, posso pegar e clicar em soldas e indico, eu quero pegar a barra 1 e soldar com o meu perfil V2 no banzo superior, o tipo de solda, as opções que eu posso trabalhar com essa solda, o eletrodo, toda a parte de configuração também para a visualização da minha ligação. E assim sucessivamente, introduzindo as opções que eu desejo para a minha solda, o tipo, as introduções e toda a parte de modelagem que eu queira dessa minha solda, ou até mesmo da introdução de outros parafusos. Eu posso, por exemplo, introduzir mais parafusos ao invés de solda e deixar ela totalmente parafusada. E aqui no caso, em vez de pegar a V1, eu pegaria a V2 e no banzo superior e introduziria as opções relacionadas às ligações e aos parafusos. Vou colocar aqui a nova coordenada na introdução do meu parafuso e aqui a coordenada. O tipo de parafuso e toda a configuração. Dar uma editada aqui nos meus parafusos, nas coordenadas dele, e tem aqui, ó, essa visualização dessa ligação. Essa ligação eu posso pegar e exportar para a minha biblioteca. Posso colocar aqui uma referência. E salvo essa ligação. E clico em aceitar. E eu tenho aqui, ó, a minha ligação sendo apresentada no meu modelo. Todos os modelos que forem iguais, todas as ligações depois que forem iguais, eu posso gerar essa mesma visualização. Então, criando as opções de ligações, posso agrupar as minhas ligações e criando todas as ligações conforme a minha necessidade e aplicando a mesma ligação, aplicando
as ligações, na verdade, que eu for trabalhando e colocando na minha biblioteca. Gero aqui toda a parte das ligações. Posso fazer o agrupamento dessas ligações. Ao agrupar, eu já terei o agrupamento e aplico a minha ligação. Busco a ligação, importo da biblioteca, aceito e vou introduzindo as minhas ligações. Todas agrupadas, aquelas que eu consigo fazer a parte de agrupamento, elas automaticamente já vão tendo essas ligações sendo implementadas, mas eu também posso importar, criar as opções para a introdução e ir visualizando conforme a minha necessidade. Então eu posso aplicar em todas as opções usando aqui o Strubeam Steel. Posso gerar também as ligações para a placa de base, posso gerar as ligações de perfil I com perfil I, clicando nas opções perfil I, fazendo os ajustes. Então eu quero ajustar a minha barra, eu quero ajustar o meu perfil V1 com o meu P1, indico o tipo de ajuste, já posso introduzir soldas, escolher o meu eletrodo e ter a aplicação da minha ligação. Posso aqui configurar para visualizar apenas os elementos que foram aplicados e assim sucessivamente também trabalhar com as opções. Então vamos ajustar novamente aqui o V1 com o P1, com todas as opções de ajustes, a introdução das soldas. Notem que você modela de maneira muito rápida e tem a visualização da aplicação. Lembrando que você pode importar para a sua biblioteca e exportar. Vamos fazer aqui a ligação 2, pilar e viga aí. E eu vou criando a minha biblioteca e sempre aplicando as ligações conforme a minha necessidade. Feito toda a parte de ligação, feito toda a parte de ajuste, entrando em documentação. Aqui no Strubeam Steel teremos a possibilidade da introdução e da geração das peças. Essas peças eu posso gerar de maneira automática, selecionando aqui todos os elementos a partir do número inicial, colocando os prefixos para os perfis, parafusos, chapas, soldas, placas de ancoragem, todos os elementos a partir do número inicial 1 e atribuir até uma cor automaticamente. Também tenho as opções das criações de conjuntos e a visualização dos conjuntos conforme a minha necessidade. Tenho a visualização das opções de ligações e também os detalhamentos dessas opções de ligações. Aqui na aba de documentação, ele vai permitir que eu gere as informações de detalhamento. Nas opções de detalhamento para ligações, teremos que selecionar primeiramente a cor. Teremos imagem normal, híbrida, monocromática ou vetorial, o título e os textos, a fonte e o tamanho, as informações que eu quero gerar,
principalmente as escalas que eu quero gerar, o formato de papel que eu quero trabalhar e clico em aceitar para gerar essas ligações. E aí eu tenho a visualização das ligações que foram introduzidas. Posso mover essas ligações conforme a minha necessidade para melhorar os detalhamentos das ligações. No detalhamento das ligações eu posso colocar informações como o tipo de perfil. Então eu tenho aqui um W150 por 22, um sem enrijecido, o tipo de parafuso, os tipos de solda, todas as informações conforme a minha necessidade. Aqui eu tenho uma cantoneira, perfil C, perfil W e os parafusos. Toda a informação que eu necessitar. Vou colocar aqui novamente, só que usando esse parafuso aqui. Posso criar retângulos, tudo para melhorar os detalhamentos das minhas ligações. Também teremos a possibilidade da introdução de tabelas pré-definidas, todas as opções relacionadas à ligação e os desenhos de ligação conforme a minha necessidade. Eu posso editar, eu posso mover uma ligação, rotacionar essa ligação, criar uma outra visualização dessa ligação e a partir dessa nova rotação colocar outras informações. Então notem a possibilidade de trabalho com a geração das pranchas para as ligações. Todas essas ligações ao qual eu gero os desenhos, os detalhamentos, ao término eu posso imprimir gerando arquivos em PDF, em DXF ou em DWG. Também teremos a possibilidade da geração das composições de pranchas e das listagens e dos documentos. Nas opções de listas, teremos as opções das listas geradas a partir das peças, a partir das opções de ligação, dos conjuntos. Basta selecionar para gerar as listas conforme a necessidade. Listas de peças, conjuntos, ligações e assim sucessivamente. A geração, por exemplo, completa das opções dos quantitativos, por conjunto, por peça. Clicando por conjunto, poderemos visualizar a partir dos conjuntos selecionados. Teremos toda a parte de medição dos conjuntos, os perfis. Também teremos, a partir dos conjuntos selecionados, também as opções de soldas. Todas as listas de materiais e todos os relatórios podem ser gerados em PDF, DocX, TXT, HTML e RTF. Também teremos as listas a partir de peças. Pode ser selecionado apenas uma peça ou a obra inteira. E teremos a lista de material completa com todas as peças. Os perfis dobrados, cantoneira, que foi para a opção de ligação. Também teremos tudo que foi utilizado para a minha ligação, parafusos, porcas, as opções de soldas,
todas as listagens conforme a nossa necessidade. E também a geração das nossas pranchas, as composições de pranchas. Clicando em composições de prancha, nós encontramos inicialmente as composições das ligações, mas também todas as possibilidades das inserções dos outros opções de desenhos. Ao acessar as opções para a geração dos desenhos, a seleção da cor. Inicialmente vou gerar aqui do meu 3D e selecionando a opção do formato de papel. E visualizado a geração do modelo em 3D. Poderia aumentar a escala, gerar aqui novamente com uma escala maior. Para 25. E aqui a visualização, lembrando que eu posso inserir cores, inserir outras opções, alterar escalas, o modelo, posicionar aonde eu desejo, indicar os perfis com os seus comprimentos, mover conforme a minha necessidade, colocando as informações de comprimentos, informações de textos, informações automáticas, temos ferramentas para as cotas, ferramentas para a geração das listas, com a informação dos comprimentos, a introdução da lista, do conjunto, as edições, a listagem de material completa, caso você queira. De acordo com a prancha e a geração das pranchas, conforme a necessidade, até mesmo a lista completa de material, métodos de representações, as tabelas com as peças conforme a sua necessidade. Geração das tabelas, geração e introdução de carimbo, informações, tudo para a geração das nossas pranchas. Todas as pranchas geradas, ao criar as pranchas eu posso importar essas pranchas criando arquivos em PDF, DWG, DXF, DWG. Basta selecionar e fazer a introdução a partir do nome e do local que você deseja fazer e salvar essa prancha, por exemplo, em PDF. Quero criar aqui um arquivo em PDF e seleciono a opção que eu desejo de importação. Posso imprimir todas ou selecionar apenas a que eu desejo. Vou pegar aqui uma opção, seleciono, clico em aceitar e aguardo a geração
do arquivo em PDF, conforme a minha necessidade. Então, Strubin Steel é um software para modelagem, é um software para geração dos arquivos e dos modelos BIM em IFC e também para importação de arquivos em IFC de outros softwares, principalmente como o software Metallicas 3D, para a geração do seu detalhamento, geração das peças, geração dos conjuntos, listagens de materiais e as pranchas para a fabricação da estrutura. O software Strubin Steel Standard, ele tem, além da possibilidade de modelagem e geração de toda a parte do detalhamento, geração das pranchas, ele também tem a opção da importação dos arquivos para a fabricação do perfil. A importação para a fabricação, a importação para criar esses arquivos, está na opção de geração de arquivos DSTV, arquivo STEP e arquivo IFC EM11. Ao selecionar as opções que você deseja, você seleciona o local que quer salvar esse arquivo, clica em aceitar e ele vai gerar o arquivo conforme você solicitou. No caso, eu peguei os arquivos de extensão DSTV, mas poderia pegar um arquivo STEP ou IFC EM11. Basta selecionar o local e clicar em salvar para gerar esses arquivos. O software Strubin Steel Standard cria o arquivo que será lido pelas máquinas, e esse arquivo, ao ser lido por máquinas como os tornos CNC, vai gerar a fabricação do seu perfil. Então, a diferença entre os softwares Strubin Steel Lite para o Strubin Standard é a geração dos arquivos de fabricação. Esses arquivos são os arquivos DSTV, STEP ou o IFC EM11.